Mano, eu já vacinei, né? A primeira, a primeira dose da vacina, então, tanto eu quanto a minha esposa. Pessoal, eu vou aproveitar que a tela está compartilhada aqui, e na verdade, vou compartilhar a tela e vou me apresentar melhor para vocês, falar um pouquinho do nosso trabalho. Acho que o Net já liberou aí para mim. Tá liberado já. Beleza. Apresentar minha família, o projeto, e falar um pouco do nosso trabalho em Moçambique, na África Ocidental, o nosso trabalho missionário. Acho que vocês já estão visualizando aí, certo? Sim, tá visualizando lá. Tá aqui, tudo normal. Ok. Então, eu sou o Charles, sou pastor, missionário, servo, acima de tudo, servo, professor. Deus tem nos dado o privilégio de servir a igreja em várias frentes, sou missionário já há 22 anos, e casado há 22 anos com a Maria, sou pai da Isabela, que vai fazer agora 17 anos, a mais velha, primogênita, nesse mês de junho, dia 12 de junho, e a Melissa tem 13, faz 14 no final do ano. Nós vamos passar aqui para visualizar melhor. Nós somos membros de uma comunidade, né, uma pequena igreja batista aqui na periferia de Brasília, chamada Igreja Batista Bíblica das Nações. É uma igreja que tem um viés reformado. Nós ajudamos no processo de plantação, somos membros há 12 anos dessa igreja. Servi, como o Nedes falou também, um tempo como pastor voluntário dessa igreja. E há 11 anos a gente trabalha como missionários da Missão para o Interior da África, né, a Africa Women Mission, que é uma organização da Inglaterra com 125 anos de existência, presente no Brasil desde 1985, e a nossa grande paixão é ver igrejas cristocêntricas entre todos os povos africanos. A MIAF hoje está presente em mais de 25 países da África. A gente tem mais de 1.000 missionários em tempo integral, trabalhando desde o Chifre ao Sudeste africano, as ilhas do Índico, e até a questão ali do norte da África e África Central, o mundo muçulmano, né, no continente africano. E nós tivemos o privilégio de servir no Sudeste africano, na chamada África Austral, a pérola do Índico, a República de Moçambique, um país que por quase 5 séculos ele ficou debaixo da colonização portuguesa, um país que tem muitas riquezas naturais, como vários outros países da África, minério, a questão de reserva de gás. Então é um país onde os olhos do mundo estão bem direcionados para ele, mas também é o 35º país mais pobre do mundo, porque toda a sua riqueza ela é explorada de uma forma onde os mecanismos de corrupção estão presentes. Moçambique tem aproximadamente 32 milhões de habitantes hoje. Nós servimos ali 2014 e 15 na cidade da Beira, no centro do país. Moçambique tem uma grande uma crescente do índice de islamismo hoje, né, do califado islâmico sendo implantado no norte, e desde 93, se não me falha a memória, Moçambique não entrava na lista dos 50 países no maior grau de perseguição, naquela lista anual que sai pela revista e pela missão Portas Abertas, né? Então, Moçambique, nesse ano, entrou como 45º país da lista. Então, está tendo muita matança. Agora, em abril do ano passado, recentemente, mataram 52 cristãos no norte, na Zambésia, uma província. Moçambique tem 9 províncias. E ali, alguns missionários nossos estão trabalhando próximo àquela região, acolhendo um grande número de refugiados que têm as suas casas, bens, igrejas queimadas, e eles fogem ali do extremo norte para uma região chamada Pemba, onde nós temos missionários lá,
região bem islâmica também, e existe uma grande preocupação em relação a essa célula do Estado Islâmico que está operando dentro de Moçambique. Bom, eu sempre me deparo com esse questionamento paulino, com essa pergunta, essa indagação que está na carta aos Romanos, como ouvirão se não há quem pregue, e ali existe pano de fundo, assim, para a gente refletir sobre muitos aspectos, mas eu gosto de pensar muito também sobre o texto da grande comissão, em Mateus 28, 18 a 20, que Jesus diz assim: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto, por causa disso, vão e façam discípulos de todas as nações, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado, e eis que vocês não estarão só, estarei com vocês até o fim. Aí a gente tem um texto lá em Apocalipse 7, 9 a 17, que mostra uma multidão de mártires e remidos diante do trono. Mateus, a gente tem o reino inaugurado, no Antigo Testamento a gente tem o reino prometido, né? O reino é prometido no Antigo Testamento, nos Evangelhos a gente tem o reino inaugurado, e no Apocalipse, nessa visão, a gente tem o reino consumado. A visão de Jesus no Evangelho de Mateus, do convite dele para que a igreja pregue, na verdade, esse convite é um mandato, é um mandamento, e a gente entende muito mal o mandamento no Ocidente, a gente acha que o mandamento é opcional, e na Bíblia e na cultura judaica, o mandamento é uma ordem, eu não tenho opção, eu tenho que obedecer, ou então estou em oposição a Deus. Então, a ideia de mandamento, a ideia de grande comissão, no Novo Testamento, ela está categorizada e configurada na mesma perspectiva que nós temos dos mandamentos do Antigo Testamento e daquilo que Jesus sinalizou como mandamento ali. Então, até onde minha compreensão bíblica alcança, se eu não obedeço enquanto cristão no mundo, a grande comissão, a responsabilidade de ir fazer discípulos, de pregar o evangelho, eu estou em oposição. E foi o William Carey, o pai de missões modernas, um missionário, um dos grandes nomes da história das missões, ele falou isso em algum momento da caminhada dele, que se o propósito de Deus é redimir gente de todos os povos, tribos, línguas e nações da terra, como a visão de Apocalipse 7:9 nos mostra, e a gente não faz nada em relação a isso, a gente está em oposição a Deus. Então, basicamente, Deus me chamou ali na adolescência para poder responder essa ideia de chamado missionário. E a gente tem a tendência de pensar que essa vocação específica é o que rege a nossa caminhada enquanto cristãos no mundo. Na verdade, nós estamos no mundo para vivermos para a glória de Deus. E se estamos no mundo para vivermos para a glória de Deus, uma coisa precisa ser muito clarificada, como diz lá no português de Moçambique, uma coisa precisa ser muito clarificada em nosso entendimento. Primeiro, a Spurgeon disse que todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Se Deus nos chamou para sermos testemunhas e para proclamarmos o evangelho, isso não coloca alguns cristãos, ou os missionários, pastores, evangelistas, numa classe especial de cristãos. Essa responsabilidade é uma responsabilidade compartilhada de todos os cristãos, de toda a igreja no mundo, porque a igreja está no mundo para ter o privilégio de participar da missão de Cristo no mundo. Na verdade, é um privilégio. A missão é de Deus, o Deus da missão é um Deus missionário, o Deus da missão nos deu o privilégio de participar da missão dele. Agora, a gente se depara com a indagação: como ouvirão se não há quem pregue? Eu quero mostrar uma história, agora um vídeo, de dois povos não alcançados numa região deserta, seminômades, que até uma década atrás eles não tinham nenhuma igreja e nenhum cristão no meio deles, mais de 1 milhão de pessoas. E olha o que Deus pode fazer através da vida de pessoas que se disponibilizam para responder e obedecer aquilo que Deus tem desafiado elas a viverem nele. Então, vamos ver esse pequeno relato, esse pequeno vídeo sobre o que Deus está fazendo numa região chamada Huri Hills, no Quênia. Perdão, esqueci aqui que eu não podia fazer isso.
Deixa eu lá voltar no vídeo lá. Entendi, foi ligeiro, eu já estava aqui para te avisar. É automático, eu faço isso nas igrejas. Tem que ir lá em compartilhamento de vídeo. Obrigado, Nets. Deixa eu sair aqui de novo. Agora vai. Have you ever seen the wonder in the glimmer of first sight? As the eyes begin to open and the blindness meets the light. If you have to say, I see the world in light, I see the world in wonder, I see the world in light, bursting in living color. I see the world your way, and I'm walking in the light. Have you ever seen a wonder? Come on! In the air, a second light. Having come out of the waters, with the old left behind. If you have so said, I see the world in light, I see the world in wonder, I see the world in light, bursting in living color. I see the world your way, and I'm walking in the light. I see the world in grace, I see the world in gospel, I see the world your way, and I'm walking in the light. And I'm walking in the wonder, 'cause you're the wonder in the wild. You're the willingness to wonder. Oh, I say, I see the world in love. Come on! I see the world in freedom. I see the Jesus way. And you're the wonder in the wild. Ok. Bom, o que eu queria falar para vocês? Vocês viram ali um vídeo sobre o povo Borana e o povo Gabra, no Quênia. E vocês viram ali um casal de missionários, o Edilson e Solange. Eles ouviram a voz de Deus há 9 anos atrás e eles foram para aquela região do mundo servir ao Senhor. Eles foram para aquela região do mundo servir o propósito de Deus no meio daquelas comunidades seminômades de mais de 1 milhão de pessoas, praticantes de religião tradicional africana e de um islamismo folclórico, sufismo islâmico. E eles foram servir naquela região, inclusive agora, nesse exato momento, eles estão voando, né, da Alemanha para Etiópia, da Etiópia para o Quênia, para poder chegar. Eles estavam de período de férias aqui no Brasil, e estão voltando lá para o trabalho deles no meio daquele povo. Depois de 9 anos, nós temos uma igreja plantada, nós temos cristãos no meio dos Boranas e dos Gabras, e nós temos pessoas ali que têm o seu coração ardendo, e nós temos a Bíblia sendo escutada naquele equipamento que tinha na mão de um dos nativos lá no vídeo, um equipamento através de energia solar, que foi desenvolvida por um ex-técnico
um ex-TI da Microsoft, que se tornou missionário, que serve hoje na nossa missão já há quase 11 anos, e esse equipamento que custa $30, a gente tem mobilizado igrejas ao redor do mundo para poder chegar na língua nativa, e aqueles nativos ali, às vezes, estão trabalhando ali na sua plantação, ali na sua roça, na machamba, como dizem em Moçambique, e eles estão ouvindo a Bíblia na sua língua materna, estão ouvindo a Bíblia no seu dialeto. Então, tem sido feito um trabalho de extrema relevância para a pregação do Evangelho. Mas a pergunta que eu faço é, baseado no texto de Apocalipse 7:9, Deus, ele vai cumprir o propósito redentivo dele sobre as nações. Com a minha ajuda ou sem a minha ajuda, com a minha participação, melhor dizendo, ou sem a minha participação. Como também Deus vai cumprir o propósito dele redentivo sobre as nações com a sua participação ou sem a sua participação. A questão é, a forma como nós caminhamos, como nós obedecemos, como nós respondemos, simboliza e significa e revela muito onde o nosso coração está alicerçado, em qual direção estamos caminhando. Então, eu queria falar um pouco sobre isso. A nossa caminhada para Moçambique é uma caminhada já de alguns anos. Nós, em 2011, entramos para a MIAF, decididos a ir para Moçambique, depois de trabalhar em outras iniciativas. Deus tem me permitido viajar bastante o Brasil, a trabalhar em várias frentes, e eu já também tinha feito alguns trabalhos missionários na Bolívia, e o Senhor, desde 98, trazia muito forte ao meu coração a direção e o sentido de servir em Moçambique, na África. E nessa caminhada de servir em Moçambique, nessa caminhada de poder servir a Deus naquele continente africano, com mais de 300 milhões de pessoas, que são considerados grupos não alcançados em todo o continente africano. Nós temos um país extremamente desafiador, que é Moçambique, um país que teve uma guerra de 17 anos, fortes influências ditatoriais, perseguição islâmica no norte, forte engano no meio da religião tradicional africana, e nós temos nos mobilizado para servir, né, e para voltar. Então, em meados de setembro de 2019, nós começamos a nos organizar novamente para voltar, e no ano passado iríamos lá fazer uma viagem de pesquisa de campo, eu e minha esposa, mas a pandemia acabou cancelando esse processo, e a gente agora está voltando de mala e cuia no próximo ano, Deus assim permitindo. Né? A gente está trabalhando, visitando igrejas, conversando com pastores, buscando apoio para que esse retorno consiga ser viabilizado. Então, eu vou mostrar algumas fotos do que fizemos lá na nossa passagem por Moçambique, na nossa estadia em Moçambique, no tempo que moramos lá. Aqui em cima tem algumas fotos do suporte a igrejas locais, igrejas que lembram muito. Agora, em janeiro, nós tiramos um período de descanso no Piauí e no Maranhão, aí onde os meus pais nasceram, Araiós, ali na divisa com o Piauí, e nós tiramos um período de férias e passamos por muitos lugares onde tinha as casas de pau a pique, e a minha esposa fala assim, nossa, o Nordeste tem muita da característica e da influência da África, né? E isso fica muito notório depois que você mora na África. Então, muitas igrejas assim, comunidades, em tribos, aqui uma foto de um batismo, aqui uma EBF numa igreja na cidade da Beira, que é uma cidade de mais de 300 mil habitantes, uma igreja local que servimos lá, aqui uma igreja local uma outra zona afastada da cidade, minha esposa aqui com uma criança, o ministério dela é com criança, ela também é professora, né, na área de português. Aqui em cima uma foto numa igreja, numa tribo a 400 quilômetros da cidade onde estávamos. É interessante que o culto lá é 4h30, 5 horas de culto, mais ou menos, e quando acabou essa manhã de domingo aqui, o culto nessa comunidade Indal, do povo Indal, que fala Xindal,
eles me ofertaram uma galinha e milho, além de me convidar para almoçar na comunidade. Então, a oferta foi uma galinha e um saco de milho da colheita deles. Aqui um batismo com um povo macena, maioria macena, o missionário Batista, o Felipe, hoje está no Rio de Janeiro, e aqui um trabalho de escola dominical, aqui é a salinha da escola dominical, numa comunidade, numa igreja, uma pequena igreja, debaixo do pé de manga, tipicamente moçambicano. Mais fotos do batismo, minha esposa, as meninas pequenas lá na época, com filho de um pastor nativo. Aqui o meu trabalho no Instituto Bíblico de Sofala, que é uma parceria da missão. Então, eu dava aula de teologia lá no seminário. Aqui, a minha esposa recebendo uma nativa com a forma típica dos moçambicanos de receber um hóspede em casa, uma visita. Aqui na nossa garagem, nós morávamos de frente para uma comunidade muçulmana, então nós fazíamos ali uma escolinha bíblica aos sábados, minha esposa e as meninas, contando histórias bíblicas e tudo, e oferecia um lanche para as crianças na garagem. Então, um trabalho muito com foco, ia filhos de cristãos, filhos de católicos, filhos de animistas e filhos de muçulmanos também, nesse encontro. Aqui, vocês estão vendo eu olhando para um prato bem bonito, né, um banquete moçambicano, peixe e arroz. Arroz é, digamos assim, a comida básica do moçambicano. E aqui foi um seminário que eu falei o dia todo para pastores, líderes, e aqui as mães preparando a refeição na igreja. Aqui, uma viagem lá de descanso que nós fizemos com os missionários para ir para uma ilha próximo lá da cidade que moramos e que vamos voltar a morar, à Beira, para a gente ter um dia de folga lá. Então, nossa equipe tinha inglês, tinha americana, brasileiros, holandeses, alemães, então, uma equipe multiétnica. Aqui também é um trabalho na Igreja Macena, que é uma outra etnia. Então, Moçambique, apesar de ser um país de fala portuguesa, é um país que se fala várias línguas, dialetos, e apenas 50% da população fala o português de Portugal, que não é nada semelhante ao português de Portugal e a variante moçambicana com o nosso português. É claro que dá para se comunicar, mas existiam lugares em que eu tinha que falar mais no inglês do que no português, e era só o que dava para fazer. Aqui é um treinamento para líderes, numa aldeia macena. Existe um outro vídeo que eu queria compartilhar com vocês, mas eu vou deixar para compartilhar no final, se der tempo. Queridos, nós estamos diante de um desafio. O nosso trabalho lá, ele envolve uma série de comprometimentos. E nós entendemos que a igreja local, a missão é de todos nós. A missão não é do Charles, da esposa, da MIAF, nem da Junta de Missões Mundiais, ou das denominações. A missão é de toda igreja. Então, nós entendemos que a igreja local recomenda e se compromete com o vocacionado. Existe uma força-tarefa entre igrejas locais, pessoas, membros do corpo de Cristo, que vão se comprometer e vão ter cumplicidade. Na verdade, a gente não... Eu sempre falo nas igrejas, e falei bastante agora no Rio de Janeiro, no mês de maio, que eu não estou atrás de ajuda, estou atrás de cumplicidade, de parceria, de pessoas que queiram caminhar juntos, de igrejas que queiram caminhar juntos. A MIAF, a agência missionária com 125 anos de experiência, ela é, digamos assim, um facilitador, a plataforma de trabalho, de serviço ministerial entre a igreja local e o nosso campo de atuação, que é lá na cidade da Beira, na província da Zambésia, né? Então, na província de Sofala, perdão, Zambésia é mais em cima. Então, a Beira fica ali de frente para uma ilha, um outro país chamado Madagascar, na costa do Oceano Índico. E nós estamos vivendo, desde setembro de 2019, a pandemia praticamente paralisou muito essa questão do contato com as igrejas. O que a gente fez ano passado foi conversar muito por internet, e a gente está vivendo duas etapas: o levantamento de parceiros, pessoas que queiram orar e se comprometer também como parceiros econômicos desse projeto, para o nosso retorno definitivo em 2022, e a gente está vivendo o desafio
da viagem de retorno no segundo semestre. O meu diretor quer que eu vá em junho com a família. Nós temos colocado uma estimativa entre junho e agosto do ano que vem. Isso é uma estimativa de retorno. E o que nós vamos fazer em Moçambique? Nós costumamos dizer que a África, o evangelho tem quilômetros de extensão e milímetros de profundidade. Nós vamos servir na igreja africana através do discipulado, através da educação teológica, dando suporte na IBS, o Instituto Bíblico de Sofala, que é um seminário que está lá fundado desde 1989, que é a missão dar suporte à Igreja Nacional. Eu também, enquanto servi lá na Beira, eu trabalhei no Instituto Teológico Batista da Beira, então a gente sempre, um ajuda o outro, então com certeza vamos estar ajudando lá também, que é o instituto ligado à Junta de Missões Mundiais. E eu fui recentemente convidado, a gente vai começar essa divulgação agora em setembro, a missão, a nível de missão, eu fui convidado para ser o coordenador de um programa que a gente tem em outros países da África, que se chama Go Program. É um programa de treinamento transcultural, então, por isso que o meu diretor quer que eu vá logo em junho do ano que vem, para a gente inaugurar o primeiro Go Program em Moçambique. E o que é isso? É um programa de treinamento transcultural para pessoas que queiram ter um período de curto prazo num país africano. Então, a gente tem esse programa no Quênia, em outros países, e nós vamos implantar ele agora em Moçambique. Ele está firmado em 3 pilares, né? Ensinar, servir e crescimento, ou crescer. Então, são 3 pilares desse programa. E a ideia é o quê? É levar, por ano, nos meses de junho e julho, 12 brasileiros que queiram doar suas férias para missões e que vão levantar o seu sustento para fazer essa viagem, né, financiar essa viagem, e lá a gente vai viabilizar a infraestrutura, eles vão fazer esse curso conosco lá, transcultural, mais ou menos ali uma semana de aula teórica, de manhã, tarde e noite, e no restante do tempo servindo várias comunidades, aldeias e etc., em viagens ali de curto prazo dentro do país, servindo essas comunidades, evangelizando, pregando, colocando em prática todo o conhecimento teórico que foi adquirido ali nessa pequena capacitação de curto prazo transcultural. Então, eu vou coordenar também esse programa em Moçambique, e a ideia é levar, a priori, 12 pessoas por ano lá. Então, a gente já vai inaugurar o primeiro, com a graça de Deus, no próximo ano. Fica o desafio aí para vocês do Maranhão orarem a esse respeito, né, de conhecer, de fazer uma viagem, e é através dessas viagens de curto prazo que Deus arrebata o coração de pessoas, e elas voltam decididas e entendem que Deus as chama para ser missionário de carreira, né, um missionário de longo prazo. Então, vai que numa viagem dessa você se descobre missionário para o resto da vida e para servir povos não alcançados. Esse tem sido o nosso desafio, a nossa oração. Nós também daremos suportes a igrejas locais e a plantação de novas igrejas, uma vertente do nosso trabalho em Moçambique. Também atividades com crianças através de esporte, reforço escolar, suporte para a inclusão social, auxílio a cursos, a universidades para nacionais, como fazemos agora, mesmo nesse período, pagamos uma forma de mudar o quadro, não é simplesmente dar dinheiro, é dar formação para que eles consigam crescer, né, que eles consigam crescer nessa jornada. Eu vou acelerar aqui, porque eu sei que meu tempo, eu acho que já está estourando ou está estourado, mas o Nets pode me moderar aí, que eu já parto para finalizar aqui, mas já estou no final. Você pode caminhar junto conosco, você pode participar da seguinte forma. Em primeiro lugar, orando. A gente sabe que a oração, ela é um meio de graça que Deus usa para conduzir o nosso coração no discernimento correto daquilo que Ele está fazendo e daquilo que Ele quer realizar através das nossas vidas e nas portas que Ele quer abrir. Então, a gente entende que a oração, que a intercessão é importante. Você pode nos procurar através dos nossos canais. Você pode ser um mantenedor, alguém que coopera com a mordomia cristã através de ser uma pessoa que vai financiar esse projeto. E a gente
tem vários desafios para voltar a Moçambique, passagens aéreas, seguro de saúde, compra de um automóvel lá, a gente vai vender o nosso automóvel aqui, alguns bens para poder comprar lá, mobília e tudo, então a gente tem feito um trabalho desde já de pessoas que têm se associado ao nosso ministério nesse sentido, de serem parceiros econômicos, justamente gerando um fundo de saída, né. Você pode entender que isso é democratizado, a gente tem procurado pessoas e igrejas a partir de uma contribuição mensal de R$ 10, até o valor que Deus, assim, colocar no coração das pessoas, segundo o seu entendimento e segundo a sua condição e a alegria em cooperar. Então, esse tem sido um desafio. Você pode receber um link, eu vou disponibilizar tudo para o Nedson, e ele vai colocar no grupo aí de WhatsApp, que eu acho que fica mais fácil para vocês, um link para preencher um formulário, se vocês desejarem ser intercessores e mantenedores, e conhecer melhor o nosso projeto, o link dos sites e tudo. Essa contribuição, ela pode ser feita via boleto bancário ou um boleto um carnezinho de contribuição missionária que você recebe na sua casa ou no seu e-mail, ou via Pix, né? Então, a gente tem um Pix institucional da missão, que a gente recebe essa oferta, ela é utilizada para o fundo de saída no próximo ano, será utilizada para isso. Só para vocês entenderem o nosso desafio no que cerca tudo isso, gente, existe debaixo do guarda-chuva ministerial do missionário, não só o salário do missionário, o sustento do missionário em si, né? Existe ministério, projetos com nativos, fundo de viagem, logística internacional. Eu, quando cheguei em Moçambique, eu me desesperava de ver tanta pobreza, e nunca vi tanta gente morrer, e tanta gente morrer com fome mesmo. Então, foi algo que me assustou, né, nos primeiros meses, de ver que as pessoas encaravam aquilo como algo normal, e se tornou normal para eles. Então, a gente tem essa fita métrica aí de orçamento missionário, nossa missão nos envia debaixo de uma perspectiva de dados, de pesquisa, de campo, que é levantado, infelizmente tudo é mensurado em cima do dólar, que é aquilo que acaba mensurando o custo de vida num outro país para o missionário. Então, a gente tem a questão de salário, despesa com moradia, despesa com saúde, despesa com INSS. Então, ou seja, você vai servir 30, 20, 40 anos da sua vida, e quando você voltar, você vai para um asilo, você vai para onde? Então, existe toda essa preocupação, né, sem ter no que se amparar no futuro. Então, a missão trabalha e coordena e gere todas essas questões para a gente. Então, levantamos o sustento contemplando essas áreas. Para voltar no próximo ano, a gente tem uma meta a ser atingida, e até agora, maio, a gente atingiu 17% dessa meta. Então, estamos precisando de parcerias, de igrejas, de pessoas. Eu tenho intensificado. Agora, em agosto, eu vou em Marília falar um final de semana na igreja. Nós iríamos em agosto aí em São Luís, mas por conta dessa nova cepa, como eu falei, a gente resolveu adiar para novembro. Em setembro eu estou indo para Fortaleza, em outubro, Rio de Janeiro novamente. Então, a gente tem feito contato, nesse inteirinho tem Minas Gerais para fazer, Brasília, aqui várias igrejas. Então, a intenção é essa, divulgar com o maior número de pessoas, para desafiar essas pessoas a participarem daquilo que Deus está promovendo no mundo, através da vida de missionários de tempo integral, pessoas que têm procurado dedicar a sua vida e a sua fé nesse serviço. Um outro desafio pontual que nós temos feito para o mês agora de junho e julho, é a participação num curso que, justamente para melhorar uma ferramenta que eu uso e que eu tenho sempre procurado melhorar ela, que é o English for Missions, né, na missão WEC, um curso, uma imersão em inglês ali, um curso voltado para inglês para missões. E já há uns 8, 9 anos eu oro para tentar fazer esse curso, e agora eles falaram que tinha uma vaga lá, e o valor do curso é R$ 1.450. Eu fiz já um desafio para alguns colaboradores e tudo, a gente já recebeu R$ 500 de oferta para poder fazer esse curso. Então, a gente ainda precisa do restante até o final de junho agora. Então, existem duas formas de você fazer isso: através de oferta, uma oferta voluntária, se você assim preferir, ou a gente vai estar rifando no dia 27 de junho agora, que vai ser meu aniversário,
uma rifa de um prêmio aqui de livros e também uma cesta da Cacau Show, mas essa cesta da Cacau Show vai ser exclusivamente para o pessoal de Brasília. E essa rifa, ela é R$10, a pessoa pode fazer a contribuição no Pix. Então, o pessoal de fora de Brasília, a gente não tem sentido de participar da rifa, pelo menos da cesta, porque para a gente fica muito caro mandar para outro estado, ok? Mas esse é um dos desafios. Os meus dados estão aí, o Nedson vai colocar para vocês esse PDF aí, eu vou mandar em PDF no grupo. Também eu tenho um canal no YouTube, que eu quero convidar vocês para se inscreverem lá, que tem só conteúdo sobre missões, entrevistas, resenhas e giros biográficos, tá certo? Eu espero que Deus nos ajude a caminhar de uma forma em que o nome dele seja glorificado entre as nações. Eu vi muitas coisas, eu sei que as pessoas procuram focar muito no sofrimento, focar muito na questão dos desafios que o reino de Deus tem em si, mas eu prefiro focar na alegria daquele povo, um povo que cultua a Deus de verdade. 4h30 de culto, 5 horas e meia, gente com fome, gente que come um pouquinho de arroz com uma massa que não tem gosto nenhum para pesar no estômago, que se chama shima, e ali eles celebram a Deus com toda alegria. E, assim, uma das coisas que eu vi recentemente de Moçambique, para finalizar essa minha fala aqui, foi no meio do ciclone de 2019, uma igreja sem teto e sem parede, com uma chuva caindo na cidade, tudo destruído, e aquele povo cantando e dizendo que não há ninguém como Jesus, né? Não há ninguém como Jesus, Mari Akanaka, Deus é bom, como eles dizem no dialeto. Então, você tem a oportunidade de participar daquilo que Deus está fazendo no mundo, de poder se juntar conosco nessa grande empreitada de missões, e eu espero que Deus também nos dê a oportunidade de poder conhecer a igreja, do nosso irmão, amigo Nedson, e poder ter um tempo de comunhão com os irmãos aí no mês de novembro. Bom, Nedson, eu sei que eu estourei o tempo, tá contigo, é problema de pastor, estourar o tempo com o microfone. Eu acho que é mesmo. Ô, Charles, a gente vai fazer o seguinte, né? E o pastora, 40 minutos todo, mas 40 minutos foi a fala. A gente pode mais alguns minutos nas perguntas? O pastor liberou, viu? Então vamos mais alguns minutos aqui com as perguntas. Charles, em primeiro lugar, eu tenho uma frase que tu falou que é importante. Falou que a missão vai acontecer. Se a gente vai participar ou não, o problema é nosso. Mas vai acontecer independente se a gente participar ou não. Nós aqui na igreja estamos na campanha de missões mundiais. E aí tem a junta de missões mundiais. E aí, ao mesmo tempo, a gente olha, também tem um desafio da MIAF. Algumas pessoas pensam assim, se eu oro por uma e participo de uma, então eu já fiz minha parte e não posso participar da outra. Não seria um pensamento de achar que o reino se resume só a uma parte, e como tu falou, e que é mais do que só uma agência ou outra agência? O que tu tem para comentar sobre? Eu costumo dizer que, infelizmente, a gente tem uma mentalidade, principalmente nós brasileiros, latinos, falar um pouco da nossa realidade, tem uma mentalidade de gueto, né? Uma ideia de uma visão de tribo, não de reino. A visão de tribo é tudo botar na conta da nossa grife denominacional, do nosso rótulo denominacional. Visão de reino é maior do que isso. Por exemplo, nós da MIAF temos uma prática, nós não desafiamos a igreja a fazer nada do que nós não estamos dispostos a fazer. Então, uma coisa que todos os missionários da MIAF fazem, inclusive eu e minha família, é a questão de participar da manutenção financeira de outros missionários. Então, eu participo da manutenção de missionários, de nativos em Moçambique, de missionários em Moçambique, de uma missionária na Argentina, porque nós entendemos que de certa forma, desonesto você desafiar a igreja a participar e você mesmo se achar que está acima desse princípio.
Então, a ideia de reino é uma ideia que não nos limita a gueto denominacional, não nos limita a uma visão tribalista, mas uma visão de reino. Entendi. Então, tanto um como o outro. A gente tem que pensar mais em reino. Charles, deu para perceber que para ser missionário tem que ser meio doido, que eu vi ali que tu vai vender tuas mobílias todinha para tentar comprar lá na África. Vai vender o teu carro para tentar comprar um na África. Eu lembro que lá... E aí, enquanto os irmãos já estão se preparando as perguntas, na verdade, não é uma pergunta. Eu lembro que lá no mestrado tu compartilhou uma experiência. Eu acho que até o Gusto estava contigo quando tu chegou lá e que só tinha uma panela de comida para vocês numa tribo. E foi uma das experiências mais marcantes que tu compartilhou comigo. Então, se tu pudesse compartilhar agora com todo mundo essa experiência, e aí, enquanto os irmãos estão preparando as perguntas. Nós chegamos, na verdade, eu vivenciei essa experiência lá umas 2 vezes. Uma foi na casa de uma família, numa aldeia, e a outra foi na casa de um pastor. Assim que eu cheguei em Moçambique, com 3 dias, nos levaram a uma comunidade macena, numa igreja de 120 membros, mais ou menos, no meio do mato, do nada, e acabou o culto ali no domingo de manhã, um culto de 5 horas, mais ou menos, e o pastor nos levou para a casa dele para almoçar. E nós ficamos ali, tinha uma panela, alguns peixes, era uma comida nobre, porque eles entendiam que tinha hóspedes nobres ali, né, missionários e tudo, então, aquele respeito que eles têm pela figura do missionário, e eles, assim, pegaram o que eles não tinham, provavelmente, e compraram o peixe. Não é todo dia que tem um caril, que tem a mistura. A maioria das famílias é uma massinha, a questão do arroz, para enganar a fome. Então, essa questão de 3 alimentações básicas não é o usual da maior parte de Moçambique. É um país abaixo da linha da pobreza. Aí, quando eu cheguei lá, eu insistindo com o pastor, coma, e o pastor nada de comer, um monte de netinho, criança lá fora, olhando para a gente, e aquela panelinha lá, e nós comemos ali, e eles não tocaram, nem ele, nem a esposa, e nem as crianças entraram. Acabou a comida, acabou ali o almoço, conversamos e tudo, e viemos embora. Entrei no carro com a missionária que estava fazendo a introdução nossa na cultura, e ela falou assim para mim, só acender a luz aqui que apagou. E ela falou assim para mim, Charles, eu perguntei para ela, e aí, o que você poderia nos ensinar sobre isso? Ela falou, na verdade, eles só iam comer se sobrasse alguma coisa. A preferência é para os hóspedes. E eles tinham hóspedes de honra, que somos nós, os missionários. Então, tudo aquilo que eles prepararam para que nós comêssemos, e eles estavam preparados para ficar com fome. Eles deram o melhor para nós. Então, era aquela panelinha com arroz e um pouquinho de peixe, e ainda bem que a gente comeu e deixou para eles, né? Mesmo sem conhecer esse hábito cultural. E outra vez foi na casa de um casal de nativo, e que eles também fizeram a mesma coisa, numa aldeia, e a gente só via a panelinha com um pouquinho ali de shima e matapa, que é a folha da mandioca, e eles olhavam para a gente e queriam ver a gente satisfeito. Se sobrasse, eles comiam. Beleza, vamos lá as perguntas agora dos irmãos. Quem tem pergunta aí, levanta uma das mãos. Quer ir perguntar? Fazendo a mediação aqui. Uhum. Entendi. O Charles, o irmão Eduardo aqui, ele está perguntando sobre... Tu falaste sobre uma pesquisa de campo e que isso te impactou muito. Se tu puder falar sobre do que se trata essa pesquisa de campo, como é que ela é feita, se tu pode esclarecer, então fica à vontade. Tá. Na verdade, assim, a pesquisa de campo que nós iríamos fazer no ano passado, nós, como já conhecemos a cultura e moramos no país e tudo, nós já estamos adaptados à realidade moçambicana, mas como o país sofreu, principalmente na cidade que morávamos em 2019, um ciclone, uma rota de ciclone, o maior ciclone dos últimos 25 anos aconteceu
em 2019. Então, nós iríamos ao ano passado para ver a reconstrução da cidade, ver como que estava lá. Hoje existe um grupo grande, onde os nossos missionários, a missão, tem prestado socorro, que é um campo de refugiados, pessoas que perderam casa, que perderam tudo. Então, né, criou-se um bairro de refugiados, na verdade, que é uma zona onde Cruz Vermelha, a ONU e as missões têm trabalhado com esse pessoal que ficou sem nada, e o governo do país não fez nada para restituir alguma coisa para esse pessoal, né? Então, nós iríamos lá para fazer esse tipo de pesquisa, de ver a situação dessa região, de ver que tipo de ministério a gente poderia desenvolver. Então, aí é realmente uma sondagem de terra, lá na Cidade da Beira, né? Hoje estão trabalhando dentro desse contexto, com crianças e tudo. Na verdade, Moçambique e África em geral é muito trabalho e assim, pouco recurso humano, né? A gente, tanto questão de recurso humano como recurso material, enfim, nunca é o suficiente. A gente tem uma igreja, eu gosto muito daquele livro da editora Fiel, do Marshall e do Payne, que ilustra bem isso. A gente tem muita igreja que trabalha numa perspectiva de treliça e não são videiras. A igreja videira, ela é orgânica, ela cresce por discipulado, ela cresce por uma ideia de que evangelismo não é evento, não é uma agenda humana. Evangelismo era Jesus que chegava no casamento e fazia algo extraordinário, e fazia daquela situação a oportunidade para comunicar sua mensagem. Em qualquer lugar, seja no meio de pecadores, no meio de publicanos, ele fazia daquele ambiente um cenário propício para compartilhar a mensagem dele. A gente quer fazer dessas coisas uma infraestrutura, uma treliça, né? Basicamente isso. Muito bom. Alguém mais? Pastor? Ele falou que na África, o quilômetro de extensão e 100 quilômetros de Bíblia. Mais ou menos isso. E a pergunta é porque tem pessoas, precisando de pessoas capacitadas, pessoas que não se entregam para a missão, é uma cultura da região. Entendi. O pastor Joel está perguntando aqui, Charles, tu falou sobre a ideia do cristianismo na África ter 1 quilômetro de extensão, mas ter menos de 1 centímetro de profundidade de Bíblia. E ele queria saber quais são esses fatores. É cultural? É porque falta capacitação nos líderes? Ou é esses e mais outros fatores? Então, vamos lá. Eu até dei uma palestra agora em uma igreja no Rio sobre isso, falando sobre os desafios de evangelização no continente africano. A gente tem que lembrar que a África foi um dos primeiros continentes alcançados pela obra missionária no século I, pós-Oriente Médio e região da Europa ali. Foi o primeiro continente fora do Império Romano alcançado, foi a África. A África teve paz da igreja. Por que no século VI em diante o islamismo fez diluir o cristianismo e o evangelho na África? Existe uma questão cultural para isso. Por exemplo, o mesmo cristão ou pastor que está na igreja no domingo, ele é o cristão ou o pastor que vai consultar o curandeiro na segunda-feira. Existe muito sincretismo. E você ouvir, por exemplo, de alguns líderes, por que Salomão pôde ter várias mulheres e eu não posso ter? Para a gente é uma questão simplista, culturalmente falando, resolver isso, mas uma cultura tribalista, onde a questão da poligamia está presente em várias cosmovisões africanas, não é uma questão simplista. Quando você chega na comunidade, tem ali polígamos que se convertem ao evangelho, e você tem que tratar de uma questão social. Desamparar uma esposa, por exemplo, com os filhos, e causar um caos social maior do que já tem, que fazer nessa situação? Então, são desafios que o missionário vai encontrar, são equações que ele vai procurar ajudar aquela igreja nativa, e a melhor forma que a gente tem entendido fazer isso é trazer a aplicação de um discipulado duradouro entre comunidades autóctones, né, comunidades nativas. É preparar o africano para alcançar o africano com melhor conhecimento de cultura. Assim, é fato
que hoje a igreja africana ela não subsiste sem a ação missionária externa, transcultural. Eles dependem muito disso ainda. Nós, missionários, gostaríamos muito de que eles não precisassem mais, que fosse como o Brasil, né? O Brasil não é mais um campo receptor, é um campo enviador desde os anos 80. Mas o jogo virou para a gente depois de mais de 300 anos de ação missionária aqui no Brasil. Então, a ideia também é que isso aconteça, mas na África existe vários desafios: guerra, pobreza, corrupção, islamismo, grupos terroristas, Boko Haram, Al-Shabaab, Al-Qaeda, ISIS, todos operando lá e trazendo. E o sincretismo religioso, né? É a mistura da religião tradicional com o cristianismo. Falta de maturidade no discipulado. Mais alguma pergunta? Entendi. A pergunta aqui da irmã Nilce é a seguinte: falou sobre o desafio de tu deixar o Brasil e ir para Moçambique, né? Para a África. E como isso foi no teu coração, esse desafio, essa luta de deixar a tua terra, onde tu nasceu, a tua família, e ir para um lugar onde tu não conhecia a cultura, conhecia um pouco do inglês, mas não sabia os dialetos deles e os costumes. E como foi esse conflito e como foi para resolver? Foi no Brasil ou foi lá na África ou ainda é hoje? Como é que é isso? Irmãos, a gente tem a mania de pensar que a gente vai chegar lá muito para abençoar o povo, né? Na verdade, o povo abençoa, a convivência com eles nos abençoa mais do que qualquer coisa que a gente consiga fazer por eles. E para mim, assim, duas situações vão ilustrar muito isso. É claro que existe um desafio, porque o ofício e a vocação do missionário, ela é um pouco marginalizada no Brasil. Tirando as igrejas históricas, que tem porque são produtos de ações missionárias históricas, batista, presbiteriana, e outras denominações históricas, mas no imaginário geral, o missionário é visto como alguém que vem na igreja para usurpar uma parte do investimento da igreja que poderia ser aplicado na igreja local. Na verdade, quando a gente pensa em reino, o reino não está limitado a quatro paredes, né? Está olhando a ordenança de Jesus. Então, eu tive que lidar com todo tipo de preconceito. Eu acho que um dos maiores preconceitos é esse. O cara não quer trabalhar num contingente, num ofício formal, para poder ficar viajando, né? E, infelizmente, tem pessoas que até hoje pensam, isso no meu coração é superado, não tem mágoa, não tem... até porque quando você entende quem você é em Deus e o que você não é, o que a opinião pública pensa ao seu respeito nesse sentido é algo totalmente irrelevante. Então, parte muito da premissa da convicção. E isso foi trabalhado muito lá, no meu coração. Existem coisas que, por melhor preparo que você tenha aqui no Brasil, teológico, missiológico, antropologia cultural missionária, tudo isso, você só vai aprender na prática lá, na convivência com o povo, amando e sendo amado, lidando com os desafios, e você aprende muito mais do que ensina. E você tem que estar com o coração aberto para isso. Então, assim, é um desafio. A minha mãe até hoje fala, meus pais são vivos, minha mãe, ela fala assim, nossa, como é que você vai voltar? Minha mãe é uma pessoa extremamente ansiosa, e ela tem uma cosmovisão cristã diferente da minha. Eu contemplo as coisas no sentido de que eu, ao mesmo tempo que eu a amo e tenho apego a ela, mas eu entendo que a minha obediência, meu amor e minha devoção a Deus tem que ser maior do que tudo que eu sinto por qualquer ser humano. Então, inclusive meus pais, né? Amo, respeito, sinto falta, saudade, não sou um Iceman, um homem de gelo,
mas a gente também tem que administrar isso, e a maturidade cristã, a maturidade nas escrituras, a maturidade em Deus te leva a crescer também nessas áreas. É um desafio, mas é superável. Ô Charles, a gente está aqui numa vigília, na verdade a gente chama ela de mini vigília, né? E aí o pessoal, 4 horas de culto, o pessoal já chega com sono, às vezes na metade. E aí tu fala que o culto na África dura um culto normal 4, 5, 6 horas. Lembro que tu me falava que só tinha horário para começar, não tinha horário para acabar. Então, queria que tu detalhasse um pouco como é que é essa liturgia, esse culto dos nossos irmãos africanos. Como é que isso funciona, essa questão deles? É cultural? Como é? É cultural. Para o africano, o que importa é o evento. Para nós ocidentais, o que importa é a agenda. Eles não, eles estão preocupados com o evento. Em que sentido? Eu marquei uma reunião com o nacional, com o nativo, falei, 9 horas você me encontra no Instituto Bíblico. Deu 9, 10, 11, nada desse nativo chegar. 11h30, eu já com fome ali, quase meio-dia. Aí chegou um missionário inglês que já estava lá há 25 anos. Aí ele, Timothy, o nome dele, ele foi e falou comigo. E aí, Charles, o que foi que você está esperando aí? Eu estou esperando o irmão aqui. Ele falou, marcou comigo 9 horas, eu já indignado, né, com minha pontualidade batista, né? Aí, e aí, irmão, até agora nada, já estou com fome, acho que eu vou embora. Aí ele falou, não, você tem que aprender um pouquinho sobre cosmovisão africana. Para eles o que importa é o evento. Ele marcou, em algum momento ele vai chegar aí. Então, o que eles colocavam lá? No culto, existe a concentração 9 horas. Aí eu comecei a chegar na igreja 9 horas. Mas, às vezes, a gente chegava na igreja, tinha um grupo ali de poucos irmãos na igreja. Aqueles que abriam a igreja, e o povo vem das aldeias, vem de longe, vem a pé. Tem gente que caminha 10 quilômetros, 15 quilômetros para chegar no local de culto. Então, eles vão chegando ali, alguns vão orando de forma informal, aí, daquela oração, começam os cânticos, a capela, nos cânticos tem as danças, aí chega o pastor, já quase 10 horas, o pastor da igreja, aí faz a abertura, aí chegou um momento que eu falei assim para minha esposa, eu vou parar de ser bobo, eu estou chegando lá 8h30, que eu tenho aquela pontualidade batista, mas aí o povo começa a chegar, na verdade ali 8h30 tem 20 pessoas, mas depois 10h30 já tem 120 pessoas num lugar, com calor daquele, e o povo cantando, e a gente até brinca, a primeira coisa que você aprende quando você chega na África é que os odores mudam, né? Gente, quem não tem dinheiro para se alimentar direito não vai se preocupar com desodorante e boticário, isso não é nem algo importante lá. Então, você imagina os odores num espaço com aquelas telhas de zinco, que era a telha da igreja lá na cidade que a gente frequentava, aquele calor absurdo, a gente levava água nossa, né, para as crianças, para as nossas filhas, levava bolacha, fruta na bolsa para as meninas, porque para elas, uma com 6 e outra com 9 anos na época, era um desafio muito grande, né, ficar ali 4h30, 5 horas, quase 6 horas, 5h30 de culto, e sair dali, chegar ali 8h30 da manhã, sair 2h30 da tarde para ir almoçar no domingo. Então, assim, era um desafio, mas parece loucura, a gente sente falta disso. Mais alguma pergunta? E as ações sociais lá, não é? Pronto, a irmã Danila tem uma pergunta aqui, como funcionam as ações sociais? A gente viu nos vídeos mostrando lá as distâncias, as aldeias, povoados, então como era essa questão lá? É até engraçado, porque quem não conhece o contexto, a gente recebia muita, às vezes, assim, mensagem do Brasil, eu quero mandar umas roupas para ir, como é que eu faço para mandar roupa? Eu falei, bom, não funciona aqui. Até porque as roupas que chegam lá do fundo da fome das Nações Unidas, os containers que vêm da Europa e dos Estados Unidos, chega roupa ainda com etiqueta de marca, que aqui no Brasil, roupa caríssima, tênis, de marca, e o governo distribui uma parte, existe a corrupção que vai para os ricos,
mas o governo distribui uma parte para a população para que eles possam vender naquelas feiras, nas favelas da cidade lá, e ter alguma renda. Então, o nosso shopping lá era numa favela chamada Goto, os missionários. A gente ia lá, pisando na lama, dentro da favela, nos dias de chuva era terrível para andar dentro daquela feira, e ali comprar alguma roupa. Então, assim, a ideia de conseguir roupa para levar para as aldeias lá, não é difícil. Você compra roupa da Tommy Hilfiger aqui, que é 200, 250 reais numa loja no shopping, lá você compra por 25 reais, 20 reais na feira original, que vem dos Estados Unidos, da Europa. Então, assim, a questão de roupa de marca e tudo não é um desafio, e roupa, em geral, para você comprar, você precisa do recurso para comprar, para colocar nos carros 4x4 e levar para as aldeias. Então, para ajudar que aquelas comunidades que estão distantes da cidade, onde chegam as roupas, eles estão com maiores necessidades. Aí tem o problema da água, né? Lá mesmo a gente tinha orientado o missionário e tinha uma problemática com a água, muita água contaminada, e a gente tinha que comprar água mineral. Então, é um gasto a mais que o missionário tem nesse contexto todo. Entendi. Mais alguma pergunta? Acho que... Pastor, missionário Charles, última pergunta. A gente, teoricamente, sabe que Moçambique fala português, né? Igual o Brasil. Mas a gente sabe que cada cultura tem sua cultura. Teve alguma situação lá que isso ficou bem nítido, achando que poderia ser em português, mas viu os dialetos, ou algo lá, algum conflito? Essa é a última pergunta, então o irmão pode discorrer sobre isso e a gente caminha para o final. Vou citar aqui algumas coisas, 3 cenários disso, para a gente caminhar para o fim. Bom, aí, né, eu estou aqui à disposição, né, que hoje eu estou tranquilo, amanhã eu não dou aula na escola dominical, então estou bem tranquilo em relação a tudo isso, mas eu sei que vocês têm a programação aí para seguir. Veja bem, isso é português que eu vou falar agora. Esse seu óculos é Manning Nice. Português de Moçambique. Pode repetir para o pessoal aqui ouvir? O seu óculos é Manning Nice. Manning Nice. Manning, dialeto Macena. Muito. Nice, inglês. Legal. Empréstimo linguístico. Então, isso é Manning Nice. Aí você fala assim, você não tem jeito. Isso pode ser ofensivo. Jeito é preservativo, no português moçambicano. Você não tem jeito. Você pode ser ofensivo, você está falando isso para um irmão de igreja, um cristão, é isso? Um jovem, né? Então, jeito, cuidado. Deixa aqui ver outra coisa. Vou pegar aquela bicha ali. Bicha aqui no Brasil pode ter uma conotação, até no Brasil é perigoso falar assim agora, né? Pode dar cadeia, conotação para homossexual, é uma forma pejorativa. Bicha lá é uma fila. Vou pegar a bicha ali para pagar uma conta. A bicha para comprar alguma coisa. A bicha está muito grande. Então, são conotações. Existem outras expressões que para a gente soa feio, eu nem vou utilizar aqui. Eu lembro que você falou algumas no mestrado. Isso. Rapaz, eu lembro. O rapaz soa feio para a gente, então. Mas assim, ô miúdo, vem cá, uma criança. Miúdo é criança. Vem cá, miúdo. Como a gente, no coloquial aqui, usa para moleque, o menino, né? O miúdo. Então, para resumir isso, um dia eu estava almoçando na casa do meu pastor moçambicano lá. Ele é indau, então ele fala o português de Moçambique e ele fala o xindau, a língua materna do povo dele. Português é a língua do colonizador e sempre será. Então, não adianta, só 50% da população fala português só nas cidades. Você chega lá em aldeias que ninguém fala português. Aí, nessa mesa lá no almoço, tinha eu, esse pastor moçambicano, e um pastor do Zimbábue. Zimbábue é um país do lado. Zimbábue é colonizado por ingleses, então a língua oficial é inglês, mais vários dialetos. O pastor do Zimbábue falava Shona,
e falava inglês. O pastor de Moçambique falava português e Xindau. Eu, português, e o meu Joel Santanês, né, o meu inglês. Nesse sentido, olha como que foi aquele diálogo. Eu falava em inglês com o pastor do Zimbábue, o pastor do Zimbábue falava inglês comigo. O pastor do Zimbábue falava Shona com o moçambicano falava Xindau, porque Xindau e Shona são do mesmo tronco linguístico, então eles conseguiam se comunicar com os dialetos. O moçambicano falava português moçambicano comigo, e eu falava português brasileiro, meio moçambicano com ele. Aí você sai dali com a cabeça doendo daquele almoço ali de 2 horas de diálogo, porque você se sente numa Babel dos dias modernos. Né? E é muito isso, você é chinês, é indiano, Moçambique tem muito chinês, muito indiano, muito paquistanês, muito muçulmano, falando árabe, falando os dialetos deles. Você está andando no centro da cidade, é aquela coisa de louco. Meu irmão, muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo. Nós vamos orar agradecendo por esse momento, agradecendo pela tua vida. Já pode contar que nós seremos intercessores, que é um dos desafios, e vamos seguir em oração, tá bom? O irmão manda o material, a gente passa também para a igreja, e vamos seguir em diálogo, tá bom, irmão? Então, tá certo, meu irmão. Vamos seguir. Prazer. Agradecendo. Prazer poder servir, viu? Poder estar com vocês aí nesse tempo de vigília, de oração e de compartilhar mais o que Deus tem feito. Amém, viu? Vou parar de reclamar mais dos horários do culto, né? Mas... nós somos pontuais, os batistas, né? Tem lugar que isso não faz sentido. Né? Então, nós agradecemos a disponibilidade, esperamos em breve que o irmão esteja conosco presencialmente, no mês de novembro. Então, nós vamos orar com os irmãos aqui, o irmão acompanha daí também, vou orar agradecendo pelo momento. Logo em seguida, a gente encerra a videochamada. Desde já, muito obrigado, não só eu, mas em nome da igreja. Nós agradecemos muito, obrigado pelo teu tempo, por falar para nós, contar um pouco da tua experiência. Então, nós vamos orar. Senhor, muito obrigado por esse tempo que nós tivemos aqui, Pai, na vigília. Não só tempo de oração, mas um tempo de refletir sobre como nós estamos no reino de Deus. A frase do Charles de colocar que o reino de Deus vai seguir, quer que a gente participe ou não, fala sobre como nós estamos. Se nós hoje somos participantes do reino de Deus, ou se somente somos aqueles que assistem de longe, mas que não oram, que não são os que são os missionários nos seus próprios lugares, ou não estão dispostos a contribuir com a tarefa missionária, com qualquer que seja a maneira. E muito obrigado, Senhor, por nessa noite, aproveitando a tecnologia, mesmo teu servo aqui a quilômetros de distância, mas ele pôde testemunhar a nós. Muito obrigado, Senhor, pelas maravilhas que o Senhor tem feito na África, tem feito em Moçambique, através da vida dele, que aos olhos humanos parece uma loucura. O cara deixar a sua cidade, deixar com sua família, vender sua casa, sua mobília, vender seu carro, mas tudo em prol da tarefa missionária, entendendo que foi o Senhor que vocacionou. E nós, Senhor, muitas vezes medindo, dá um pouco do nosso tempo, da nossa energia, até mesmo um pouco do nosso salário para investir na obra missionária, achando que é muito. Ô, Senhor, perdão pela nossa mesquinharia. Nos ajuda, Senhor, a ser cada vez mais, não só entendendo que é ajudadores, mas a necessidade de nós sermos participantes da missão do reino de Deus. Continue abençoando o teu servo, Senhor, aonde ele ainda vai testemunhar, nas igrejas, nos estados, nas cidades, ser com ele, proteja-o do coronavírus, ele, a sua esposa, a sua família, abençoe nesse projeto, cada plano que venha de resposta tua, que possa, inclusive, ele fazer o curso de inglês para missões e que o ano que vem, conforme a tua graça, ele possa voltar para o campo moçambicano e nós continuarmos intercedendo pelo teu servo. Muito obrigado, oramos agradecido no nome de Jesus. Amém. Meu irmão, muito obrigado. A gente encerra aqui, viu? A gente vai seguir a programação aqui, mas muito obrigado. Até a próxima. Grande abraço. Até a próxima. Deus abençoe.